pessoas que mudam vidas todos os dias. Há pessoas que escolhem estar onde nem sempre é fácil, no desconforto e na urgência. O nosso convidado de hoje é uma dessas pessoas, José António Pinto, ou Chalana, como muitas das pessoas o conhecem, assistente social e presença constante no terreno. Mas mais do que um nome ou uma profissão, é para muitos um rosto de confiança, um ponto de estabilidade e alguém que vê pessoas onde o mundo só vê problemas. Este Porto não é para todos. Quem o diz é o próprio num artigo de opinião. A mim parece-me também uma provocação, porque se este Porto não é para todos, então que Porto é este? E ainda mais importante, que Porto é que queremos mudar? É exatamente daí que também nasce o nome do nosso podcast, Mudar Porto, ponto. Porque mudar o Porto não é apenas mudar as ruas, algumas políticas, é realmente mudar e transformar prioridades. É ouvir quem realmente conhece a cidade. E é isso que vamos fazer hoje, por isso sejam bem-vindos a este episódio. E obrigada, Chalana, por estar aqui connosco. Olá, Francisca. Epá, eu fiquei agora perplexa, porque tu não tinhas teleponto. As pessoas podem pensar que tu estavas a ler um teleponto, ok, que eras uma espécie de Sandra Felgueiras, mas não. Isto foi assim do coração. Muito obrigado. Mesmo. Foi mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite. Tenho que dizer que é um convite que me honra muito e tenho que dizer também que tenho uma admiração muito grande pelo vosso trabalho, pelo trabalho da Saber Compreender. Acompanhei desde o início, tenho aqui algum remorso e a consciência um bocadinho pesada, porque houve alturas em que eu podia ajudar mais e não ajudei nada. Mas vocês rapidamente descobriram uma loja onde existia Red Bull, foram lá, criaram asas e não precisaram de mim para nada, e isso é uma coisa muito boa. Muito boa. Eu não sei qual era a pergunta. Eu vou agora fazer, Helena, mas queria só dizer que realmente foi de coração, é mesmo para mim, estou muito grata por poder ter aqui esta oportunidade, já tive outras oportunidades de poder dizer que realmente é para mim uma referência e eu gostava de começar por perguntar quem é o Chalana, porque toda a gente fala do Chalana, muitas pessoas o citam, mas gostava de saber quem é o Chalana, o que é importante para quem nos ouve saber sobre o Chalana. Epá, fogo! De toda a preparação que eu podia fazer para este podcast, essa pergunta. Bem, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela vida, sou muito apaixonado pela vida porque eu adoro pessoas, adoro a arte, adoro a natureza. Portanto, a primeira característica é mesmo apaixonado pela vida, e tenho um amigo que me diz que, como eu sou músico e temos uma banda e temos aí um projeto com músicas da Revolução, ele diz-me: Chalana, há as colunas JBL e depois há o BBL, tu és o BBL. A tua vida e o teu percurso tem mesmo sido caracterizada pela bondade, pela boémia e pela luta. Pronto, falta aí um bocadinho bondade, boémia, luta e um bocadinho de estudo. Mas acho que a característica que eu mais valorizo em mim é esta alegria de viver, sobretudo quando tu transformas a vida dos outros. Aquela coisa, tu és feliz quando fazes feliz os outros. E esta capacidade de tu te indignares contra todas as formas de injustiça e discriminação, esta alegria que tu tens na luta, e esta esperança de tu acreditares que é possível um mundo melhor para todos. A vida é uma coisa espetacular, mas tem que ser espetacular para todos. E esse entusiasmo eu tenho todos os dias, e é isso que me caracteriza um bocadinho. Depois também tenho uma componente de bandido, mas isso é por influência dos meus utentes dos bairros sociais. Mas acho que ser um bocadinho bandido, ou seja, ser um bocado contra o sistema, contra o que é instituído, não é? Também é uma coisa que nos dá aqui uma característica muito própria, muito especial. Mas sobretudo isso, essa capacidade de tu acreditares que é possível mudar, essa alegria da luta, da transformação e de adorar as pessoas. O meu amigo diz-me: Chalana, pessoas, arte e natureza, o que é que a gente quer mais? E esta capacidade de se indignar é algo que começa desde cedo, ou seja, quando é que isto surge? Para percebermos aqui também um bocadinho onde é que se inicia este percurso na área social. Boa, essa pergunta é boa. Porquê?
porque nós, na área do serviço social, da sociologia, da área das ciências sociais, percebemos que o processo de socialização é muito importante. E o primeiro espaço de socialização é a família. E aí eu tive esse grande privilégio. Pronto, eu perdi o meu pai com 9 anos, mas tive um ninho familiar incrível com os meus irmãos e com a minha mãe. E é verdade que eu nasci numa freguesia do Concelho de Felgueiras, Macieira da Lixa, e tenho ali 3 influências muito fortes, muito marcantes ao nível da construção dos valores, dos ideais e dos princípios, que eu vou guardar sempre para a vida. Quando me perguntam se eu gosto dos meus irmãos, eu digo que não gosto dos meus irmãos, eu adoro os meus irmãos, porque eu perdi o meu pai muito cedo, com 9 anos, e já nessa altura eles me punham os Capitães da Areia de Jorge Amado para eu ler, e a minha casa foi uma espécie de casa do povo, onde as pessoas tocavam, batiam à porta, entravam, sentavam-se à mesa, comiam, bebiam, cantávamos música e construíamos projetos de transformação lá da própria freguesia. Existia um problema, a gente organizava-se para lutar para resolver esses problemas. E depois, para além da influência dos meus irmãos, que foi marcante para mim, tive o Padre Mário. Que naquela altura era preso pela PIDE, e a polícia política vinha buscá-lo porque ele dizia que a guerra do ultramar não fazia sentido nenhum. E dizia, quem é que daqui está na igreja, na homilia, e vai embarcar para lutar para a guerra colonial? Vamos desertar aquela guerra, nunca devia existir. O fascismo deve terminar, a ditadura é para combater. E então começou a organizar as pessoas em grupos de teatro, em grupos de música, a construir habitação social. Isso marcou-me muito. Eu tinha muita pena de ser pequenino, eu ainda era muito novinho, na altura eu queria ser grande para participar naquilo. Mas depois lá fui aprender a tocar guitarra, música, e depois, claro que não foi para cantar no altar as canções da igreja, foi para cantar as canções do Zeca, e fui seguindo por aí. Mas essa infância foi tão feliz, logo de partilha, de construção, de coletivo, depois aprendemos que o que une as pessoas é o que elas constroem juntas. Não é dormirem na mesma cama. Às vezes o que é que nos une? Dormir na mesma cama. Isto pode ser importante, mas mais importante que isso é o que nós construímos juntos. E de facto eu com o Padre Mário, com os meus irmãos, e depois mais tarde com a influência do PCP, do Partido Comunista, que queriam que eu fosse o cabeça de lista à Junta de Freguesia, que depois que permitiram que eu fosse à União Soviética com o Álvaro Cunhal em 1985, ao Festival Mundial da Juventude e de Estudantes. Tudo isso foram influências que ainda hoje me marcam muito. Os valores, os princípios ideais, que eu faço um esforço permanente para ser coerente, para ser íntegro, para não me desviar disso. No dia em que eu me desviar disso, deixar íntegro, coerente, com esses valores, acho que as pessoas vão ficar muito desiludidas comigo. E acho que essa admiração, que às vezes é generosa, as pessoas, já lá não gosto tanto de ti, eu acho que, pronto, é um bocadinho exagerado, não é? Porque eu sou normal. Mas acho que resulta um bocado dessas duas características. Uma, tu continuas a ser coerente. Outra, lutares, não desistires de lutar, ok? Olha, acho que um dia que eu possa desaparecer, as pessoas vão dizer assim, olha, o Xalana foi sempre coerente com aqueles valores. Ok? O Xalana lutou sempre, e o Xalana tinha uma alegria de viver muito grande. Se eu tiver que ser recordado, eu queria muito que fosse recordado por essas 3 coisas. Dizer, sempre coerente, ok? Sempre lutador e sempre numa alegria contagiante. Seja com música, seja nos amigos, seja na relação com o próximo. Portanto, eu acho que isso também resulta muito da minha infância e desse processo de socialização que eu tive logo quando era pequenino. E depois como é que se chega até aqui, não é? Porque o Xalana diz, muita gente que gosta de mim, que me vê como uma referência, e é essa a realidade, ou seja, há muitas pessoas que o veem como uma inspiração, como uma referência. Como é que destes valores e desta infância depois se chega a ser este ponto de estabilidade e esta inspiração para tantas pessoas que o rodeiam, sejam os pares, os profissionais, como outros que o conhecem? Bem, isso pronto, às vezes eu fiquei assim um bocadinho preocupado quando as pessoas dizem isso, e isso de facto, depois, mais tarde, quando eu ganhei o Prémio de Direitos Humanos, Foi a medalha de ouro do Prémio dos Direitos Humanos na Assembleia da República, essa medalha de ouro, nos 50 anos do Prémio de Direitos Humanos, a medalha de ouro eles entregaram por unanimidade, foi uma coisa estranha. Porquê? Porque aquilo tem que ser por unanimidade.
basta um deputado de um partido, não existia Chega nessa altura, mas até o CDS achou que eu merecia esse prémio. E depois eu deixei ficar lá a medalha e aí fiquei mais conhecido, aquele discurso, tive mais share que mais conhecido que outro o Tim moço. de Rás. Não, o Tim de Rás nesse dia tinha um share de 8,6, eu tinha pai de 150. Ganhei em popularidade ao Tim de Rás nesse dia. Mas eu acho que não tem a ver com isso, eu acho que tem a ver com algumas coisas que eu, por acaso já refleti sobre isso. Uma delas é que eu acho que os técnicos têm que ter 3 características, que é a consistência teórica, a sensibilidade social e a militância cívica. E eu tento ter essas 3 características, de estudar, de ler muito, de me preparar muito, aquela ideia de que, opa, doutor Pinto, não se preocupe, a pobre qualquer coisa serve, não se preocupe. Eu fico muito triste com isso, porque quando tu vais fazer uma cirurgia e precisas de uma anestesia, é um técnico especialista que te dá uma anestesia, um anestesista. Então, quando está uma pessoa no atendimento à tua espera, que está com fome, ou que até está a cheirar mal, e vem alguém da junta e diz, doutor Pinto, um senhor a cheirar um bocadinho mal, coitado, está tão mal. Não há nenhum estagiário que possa falar com ele, ou algum voluntário. E eu fico muito indignado e digo, não, tem que ser uma pessoa. Portanto, eu acho que a consistência teórica é muito importante, essa sensibilidade social para tu te colocares num lugar do outro e essa militância. E dessa militância, o que é que às vezes resulta? Resulta eu ter algumas estratégias que eu acho que funcionam muito bem. Eu percebo qual é o conceito de exclusão social, sei que tem 3 gavetas muito importantes, a questão da gaveta do rendimento para tu satisfazeres algumas necessidades básicas fundamentais, ok, tu tens que, o rendimento, tu teres algum dinheiro, mas depois o acesso aos direitos, à saúde, à educação, à cultura, aos transportes, isso que depende depois muito das políticas públicas que são seguidas, e depois a terceira gaveta, que é das mais importantes para mim, que é do ponto de vista simbólico, tu achas que a culpa é tua. Eu encontro no terreno, há 20 e tal anos a trabalhar na Junta de Freguesia de Campanhã, no atendimento, nas visitas domiciliárias, nos projetos de intervenção comunitária, na articulação institucional, nos relatórios de estágios, o que é que eu encontro? Encontro gente que diz, epá, doutor Pinto, a culpa é minha. Eu falhei, olha, eu fracassei no casamento, eu fracassei no emprego, eu fracassei no lugar onde vivo, eu fracassei na educação dos filhos, deixe-me estar, a culpa é minha. Sempre houve ricos e pobres, a vida é mesmo assim, não há nada a fazer, Deus quer que seja assim, não tive sorte, os políticos são todos iguais, e fecham-se. Epá, isto é das coisas mais dolorosas. E eu tenho tido aí algum trabalho. E aí sim, alguma admiração por parte dos pares e até de algumas instituições. Sabes que há 3 grupos em relação a mim. Quando for grande, quer ser como o Xalana, adoro. Há depois aqueles que me têm medo, que se cuidado, resolve isto porque o Xalana chama à televisão, o Xalana conhece os deputados, conhece os jornalistas, conhece os atores, vai à televisão, escreve um artigo, cuidado, religa já, resolve. E depois há os que me gostam, que me têm mesmo ali uma coisa por mim, tipo, está-se a passar na passadeira e eles partem-te a clavícula, ei, o Xalana, desculpa, partem mesmo a costela, porque não gostam mesmo. Pronto, mas isto para te dizer que, do ponto de vista simbólico, aquilo que estava a falar, a vergonha, aquela coisa, a culpa é minha, isto é duro. Então tens que chegar a criar estratégias de aproximação, e essa estratégia de aproximação pode ser pela arte. Eu podia estar aqui a falar de todos os projetos onde eu estive, que foi uma forma de eu me aproximar das pessoas e de eu lhes dizer assim, epá, calma, todos nós precisamos que alguém nos valorize, todos nós precisamos que alguém repare em nós, todos nós queremos que alguém acredite em nós, que lute connosco e eu estou cá para isso, ok? Portanto, calma, Deus não quer nada disto, claro que os políticos não são todos iguais, claro que a culpa não é sua, claro que, ok, e isto vai tendo algum efeito e algum impacto em alguns utentes, a gente consegue fazer isto. Eu posso dizer que o Paulo Pimenta, eu fiz trabalhos incríveis na área da fotografia, eu com o Pedro Neves fiz 3 filmes incríveis que ele ganhou do DOC Lisboa, eu com o José Soeiro fiz teatro oprimido, eu com a música fiz coisas maravilhosas, fiz um estudo e ensaio para toxicodependentes no Stop. Eu fiz uma banda de rock na cadeia de Custóias, com os meus reclusos, fiz agora este projeto com o albergue. Isto são tudo estratégias de aproximação, para quando tu tocas na pessoa, antes do Marcelo vir cá e falar do afeto, de ser Presidente da República, dizer, o afeto é uma ferramenta muito importante, nós já sabemos que o afeto e a cultura e a arte era uma coisa muito importante, e eu tenho aí um caminho muito bom, tenho este caminho de dizer, eu vou tocar no coração daquelas utentes, eu vou criar aqui uma relação de afeto, e quando eu tocar, e como é que eu crio uma relação de afeto? Olhando para a pessoa, reparando nela, valorizando-a,
Ninguém acreditava em mim, o Dr. Pinto acreditou. Ninguém reparava, ele reparou. Ninguém lutou, ele lutou. Ninguém me valorizou, ele valorizou. Ok, e a gente diz, ok, vamos, se as políticas públicas são assim, se as instituições funcionam assim, se as colegas, algumas, atenção, porque ainda temos aí colegas que têm muita pinta, até são muito melhores que eu, mas outras são muito aleijadinhas, cumprem a lei, muito aleijadinhas, eu digo na brincadeira, muito aleijadinhas. Uma vez na Rua da Alegria eu pus um autocolante a dizer Avibão, Centro de Abate de Galinhas, na Rua da Alegria, número 200. Pois toda a gente ficou zangada comigo por eu ter lá posto. Atenção, era injusto, porque nem todas as que trabalhavam lá eram do Avibão. Mas é verdade que a esmagadora maioria não tinham, cumprem a lei, ok? Cumprem os protocolos, não arriscam nada, não fazem nada fora da caixa, o que é elegível, o que é financiado é isto, portanto é isto que temos que fazer, e quando eu digo, epá, eu quero fazer uma banda de rock na cadeia de Custóias, e alguém te diz, não, porque as cordas dá-se, eles depois podem tirar a corda, Xalana, e enforcarem-se, e suicidarem-se, e pumba, morre ali. Como é que diz? Epá, depois há outras que te dizem assim, Xalana, eu ganho muito mal, eu tenho um emprego super precário, e associado ao ganhar mal, ter um emprego super precário, ter uma profissão que não é nada reconhecida socialmente, se fosse médico, ok? Ganho mal, sou precário, não tenho uma profissão socialmente reconhecida, ainda por cima tenho outra coisa que chama-se cultura da pobreza, Xalana. Que a cultura da pobreza era um podcast que a gente podia estar aqui a fazer. Podemos combinar já para a semana, depois gravar um sobre a cultura da pobreza. É aquela coisa que significa a ingratidão, a mentira, as estratégias que os pobres têm para conseguirem as coisas, e depois tu fazes coisas incríveis do género, e depois as pessoas desanimam, ou tu estudas muito para compreender aquele comportamento, ou então dizes, é assim, nunca mais, ok? Do género, tu tens no Lagarteiro, constróis um quintal para trás, antes das obras de reabilitação, tu podias ter um bocadinho de terreno atrás, então constróis lá um galinheiro e a Câmara Municipal vai lá e aplica-te uma multa, porque tu não pediste licença, nem é possível fazer aquilo. Mas tu decidiste criar lá um galinheiro. E então vai lá a Polícia Municipal, aplica-te uma multa de 600 euros e tu dizes, ok, doutor Pinto, e tu vais e consegues anular a multa. Depois, a neta daquela senhora não tem vaga no infantário e tu consegues uma vaga na creche. Depois, a filha não tem emprego e tu consegues um emprego na Galp para ela trabalhar na Galp. E depois desta intervenção, o Presidente da Junta, nesse ano, decide atribuir um cabaz de Natal e não há cabaz para aquela senhora. E ela vai à Junta e parte aquilo tudo, insulta-te, diz o piorio. E diz, o meu filho vem cá hoje, vai tomar, seu badalhoco, seu ordinário, porque é que eu não tive cabaz, só gostas de ciganos, não sei o quê, não sei o que mais, não sei o que mais. E tu depois dizes, meu Deus, o que é isto? Há muitas colegas que não aguentam isto. Oxalá, então fui tão amigo, fiz tanto, gostei, ajudei tanto aquela família. Pá, não falhei, tentei ser tecnicamente o mais competente possível. Pá, fiz tudo que estava ao meu alcance para ajudar aquela família e ela depois faz isto. Pronto, e as colegas, passado um tempo, dizem ao Xalana, olha, temos duas possibilidades, ou vou para outro emprego, vou-me embora, ou então eles vêm aqui eu trato assim, é rendimento mínimo, então também é intervenção técnica mínima. Desculpa lá, não merecem nada. São os mal educados, Xalana. São os ingratos, são os falsos, estão sempre com esquemas. Pronto, isto desilude muito as técnicas. Outra área que nos desilude muito também e que também é muito difícil e que eu tenho tido também alguma capacidade de resistir a isso é a despolitização. Ou seja, tu tens utentes que diz, doutor Pinto, eu precisava da vacina da Prevenar para o meu bebê, para a meningite. E ela custa 86 euros. E tu falas com o Presidente da Junta e dizes ao Sr. Presidente, eu preciso aqui de uma vacina. E ele diz, doutor Pinto, tudo bem, mas agora imagino que vem no bairro todo. Como é que vamos fazer? Vamos fazer um regulamento para isto? Qual é o critério? É os que chegam primeiro? É os que sabem? É os que o conhecem? Como é que é? Então eu explico. Isto devia fazer parte do Plano Nacional de Vacinação. E aí sim, vocês tinham a vacina gratuita. Claro que há dinheiro para fazer isenções fiscais aos grandes grupos económicos, há dinheiro para várias coisas, mas para combater a pobreza não há dinheiro. O que é que a gente precisa? Nós precisamos de nos manifestar, nós precisamos de nos revoltar, de nos organizar. Informas as pessoas, esclareces, consciencializas, politizas, organizas. E quando chega a altura deles se organizarem e lutarem,
Disse, doutor Pinto, muito obrigado. Então vamos fazer uma excursão e vamos todos à Assembleia da República organizar aqui, eu vou pedir ao Sr. Presidente uma caminhonete e o bairro do Lagarteiro vai à Assembleia da República reivindicar a suspensão das obras no âmbito da iniciativa Bairros Críticos. As obras estão paradas e nós só temos uma possibilidade, é manifestarmos em Lisboa, na Assembleia da República, onde estão os deputados, onde estão os ministros, para dizer que as obras têm que continuar. E eles dizem-te assim, epá, doutor Pinto, eu vou, mas espera aí, se eu for, você dá-me aqueles óculos que eu pedi? Olha, eu vou, doutor Pinto, mas você depois dá-me um apoio? E eu disse, epá, calma, não pode ser nestes termos, eu vou se temos de ir. Agora, os colegas depois dizem-me, Xalana, tu também não tiveste essa capacidade, apesar do afeto, da ligação, da ternura que tens, das iniciativas comunitárias que tens com eles, não tiveste capacidade de os envolver nessas lutas. Portanto, a culpa foi tua também, Xalana. E eu também sinto um bocadinho essa responsabilidade da minha parte. Por exemplo, quando o Nuno Ramos de Almeida me pergunta, Xalana, porquê é que o movimento Vida Justa ainda não existe no Porto? O movimento Vida Justa, genuíno, verdadeiro, de moradores, não é de coletivos. Porque se tu quiseres fazer um movimento Vida Justa com 20 ou 30 coletivos que existam cá no Porto, e há muitos coletivos, ainda bem que existem, isso é muito positivo para a luta, para a transformação da cidade, porque cada coletivo está preocupado, e perguntam-me, Xalano, já devias ter feito isso. Falta, isso é uma falha enorme da tua parte. E é verdade. E das iniciativas que mais me orgulha, que eu tenho mais alegria de contar e mais vaidade, que apesar de ser super vaidoso, é exatamente a construção de uma associação de moradores dos barracos do Bloco 13. Imagina, quando eu cheguei à Junta, em 1987, era o Presidente da Junta, o Sr. Rodrigo de Oliveira, que disse, meu querido, primeira tarefa do meu amigo, ajudar a resolver aquele problema. Mas nada de politiquice, nada de ir para lá, organizar, lutar. Era o Fernando Gomes, o Presidente da Câmara. E eu disse, olha, Sr. Rodrigo, só há uma forma, ou nós criámos ali uma associação de moradores, organizamos aquela gente e lutamos, ou eles nunca mais vão ter casa. Eram 26 barracos atrás do Bloco 13. Bem, o que é que a gente fez? Criou uma associação de moradores. Isso sim, é das coisas que mais me orgulha, que depois a escola não cedia as instalações porque o Fernando Gomes achava que aquilo era um movimento contra ele, até que nós fomos para a capela, para a igreja lá acima, para o Alto Forte, fizemos lá reuniões e dizemos, não, nós vamos ter que saber qual é o dia da Assembleia Municipal, qual é o dia da reunião pública da Câmara do Executivo e vamos começar a criar um movimento com a comunicação social, com todos, e então era uma coisa que lhes dizia muito, porque era o teto. Era o conforto, era a comodidade, era a segurança, era o bem-estar deles. E ele disse, doutor Pinto, vamos seguir em frente, porque esta luta vale a pena. E às vezes nós temos essa grande dificuldade em todos os níveis. Esta luta é justa, esta luta é muito importante, mas não temos capacidade de dizer, isto pode mudar a nossa vida. E estamos num país que não tem cultura de participação, que não tem cultura política, onde as pessoas não sabem a diferença entre a esquerda e a direita, não ligam a partidos, acham que são todos iguais, têm uma ideia erradíssima sobre os políticos, são todos uns mamões, uns aldrabões, se os comunistas fossem para lá, faziam igual, se o Bloco de Esquerda fosse para lá era igual, eu estou pintando, deixe-se dessas coisas, qual esquerda? E isto é muito difícil, tu tens de ter um trabalho permanente. Então o que é que eu faço? À medida que no atendimento as pessoas me procuram, eu tento ter este ponto de equilíbrio de, ok, essa pessoa fala, explica, diz qual é o seu problema e depois eu faço um enquadramento para dizer, olha, está ao meu alcance fazer isto. Mas o que eu queria fazer era isto se houvesse políticas públicas, ok? Olha, doutor Pinto, eu estou no Lagarteiro, a minha avó acamou, ficou doentinha e eu optei, ou tinha a possibilidade de eu pôr num lar, ou deixava a minha casa e vinha cuidar dela. E como foi a minha avó que me criou, quando a minha mãe estava presa, eu tenho essa dívida de gratidão para com ela. O que é que eu fiz? Eu deixei tudo e vim para aqui. Agora a minha avó faleceu e a Câmara quer-me pôr na rua. Isto é doloroso. Como é que o Dr. Pinto me pode ajudar? É muito difícil, porque nós ainda não tivemos condições políticas para mudar o regulamento municipal da Câmara, da habitação. Se nós tivéssemos força política, nós já tínhamos alterado aquele regulamento. Aquele regulamento devia dizer assim, senhor, é verdade que se provar, através de um atestado da Junta de Freguesia, através do depoimento de vizinhos, através do depoimento familiar, que esta rapariga veio para aqui só, mesmo,
com o coração para cuidar da avó e não Da para avó. apanhar a casa, porque depois as técnicas da cama já não, Xalana, isso era um truque. Dizias que ias para lá cuidar porque tu querias era apanhar a casa, ainda por cima te tratas mal a velhinha. Não, isso não, aqui não tem enquadramento, era o que faltava. Então vinha toda a gente para dentro das casas das velhotas, empurrava-los para as escadas abaixo, depois ficavam com as casas. Era o que faltava. Senhora, tem que alugar uma casa, tem que apresentar recibo de renda, tem que apresentar contrato de arrendamento, tem que fazer um pedido tem que ser aceito, depois tem que esperar 5 anos, se correr bem. E eu acho isto um bocadinho injusto. É verdade que temos de ter cuidado com algum chico espertismo de aproveitamento, é verdade, de dizer, olha, doutor Pinto, aquela senhora veio para aqui, mas foi para apanhar a casa, não foi para cuidar da velhinha, porque ela passa a vida lá a chorar, barrar sozinha, ela sai de manhã, vem à noite, o que ela quis foi apanhar a chave. Mas tu, se tivesse alguma monitorização, algum acompanhamento, alguma transparência nisto, permitias que a pessoa depois pudesse ficar, que é uma dor incrível, tu vês alguém a ser despejado, exatamente por isso. A mesma coisa de poder estar preso, por exemplo, detido durante X tempo, sais da prisão, perdes a família, perdes os amigos, perdes a possibilidade de ter um emprego digno outra vez porque estás com o rótulo, com o estigma inferiorizante de ter sido detido e depois perdes o teto. Ora, isto é uma coisa horrível. Pronto. Mas o que é que eu digo aos utentes? Está ao meu alcance ajudar a este nível, mas eu queria ajudar mais se politicamente as coisas fossem diferentes. E elas vão para casa e dizem, Dr. Pinto, fui a pensar naquilo que você me disse. De facto, tem toda a razão. Eu tenho votado nestes partidos e tenho feito mal. Olha, o Dr. Pinto disse que me ia inscrever na reunião pública da Câmara. Eu quero que você vá comigo, porque eu vou chegar lá, vou-me sentir nervosa, vou começar a chorar e não vou aguentar aquela pressão. E tu, devagarinho, vais criando condições para as pessoas agora já tenham um hábito de dizer assim, Dr. Pinto, espera aí, em que dia é a reunião de Câmara? É que isto não é publicitado. Ou seja, naqueles canais de comunicação formais, mas não chega aos bairros, não chega à associação de moradores, não chega às coletividades. Porquê? Porque as pessoas não querem que as pessoas participem. Aliás, há um regulamento que diz que só pode ser 8 pessoas. E tu chegas lá às 8 da manhã e às 8h10 o Mário diz-te assim, Dr. Pinto, já não é possível escrever a seu tempo porque já estão 7. Não sei. É uma estática. Ultimamente ligaram para o meu utente minha a dizer, olha, estivemos a ver o seu assunto e não faz sentido intervir. O seu pedido não foi aceito, o seu pedido de inscrição. Mas porquê? O que é que aconteceu? Dr. Pinto, aconteceu uma coisa incrível. Este menino tem um problema cognitivo, ok? A mãe morreu. Ele vai ficar sozinho no bairro do Cerco. Como há uma casa livre ao meu lado, no bairro São João de Deus, e como eu sou a madrinha deste menino, eu queria tê-lo muito comigo. Foi coisa que a mãe me prometeu. Uma mãe, quando tem um filho com problemas, a maior dor, a maior preocupação, e quando eu partir, quem fica com ele? Está na instituição, está com a família, como? E disse-me, Susana, quando eu partir, este menino fica com quem? E eu prometi-lhe que não ia descuidá-lo, que ia cuidar dele sempre. O que é que aconteceu? A Câmara tratou mal a senhora e disse, nem pensar, este menino nunca vai ser transferido, nunca vai sair do sítio onde está. Desculpe lá, não vale a pena estarmos com isto. Isto para dizer o quê? Que se tivéssemos força política, quando os moradores perceberem que politicamente as coisas podem ser diferentes, agora, a maioria acha, isto é a Câmara que manda, doutor Pinto, não podemos fazer nada, não é? Disseram-me que não, eu fui lá, fiz o pedido. Disseram-me que não, morreu, acabou, não lutei mais, não reivindiquei, não protestei, não fiquei indignado, porque eu acho que não há nada a fazer. E se o técnico, com esta ligação de afeto, com esta ligação de empatia, de construção de soluções, explicar, não, espera aí, É mas eu possível acho que abrir nós esta vamos lutar. brecha. Espera aí, só quando a gente lutar e com todas as forças e fizer tudo que estiver ao nosso alcance, é que a gente vai perceber se desistimos ou não. A Carla Pascoal é cigana. Vai ao teu atendimento desesperada porque mora na Ilha das Antas, na Ilha da Preguiça. E diz assim ao Dr. Pinto, não acredita a dificuldade que eu estou a sentir porque todas as pessoas, por eu ser cigana, acham que eu não tenho razão. Então não me ouvem. Sou cigana, Dr. Pinto, vou ser despejado. Já percebi, perdeu a casa. Ainda bem, claro. Olha, deve ter feito 3 coisas. Ou destruiu a casa, ou deixou de pagar a renda, ou criou problemas com os vizinhos. Doutor Pinto, quando eu digo assim, eu preciso de marcar um atendimento com o Doutor Pinto, e me perguntam assim, qual é o assunto? É que eu vou ficar na rua, vou perder a minha casa. Quem está ao lado diz, claro, cigano, desculpem lá, ou deixou de pagar a renda, ou criou problemas com os vizinhos, ou partiu a casa toda.
E depois eu digo assim, Carla, não estou a perceber, porque é que faz essa observação? Não tem problema nenhum, vamos falar. Da mesma maneira, ok, que falo com toda a gente. Porque é que está a fazer assim? Eu já sei que o Dr. Pinto vai pensar, não, eu ainda não sei, a Carla ainda não falou, mas é por isso que eu estou aqui, vamos lá. Ó Dr. Pinto, a minha história é muito simples. Eu estou na Ilha das Antas há 20 e tal anos. E a minha patroa, a dona da minha ilha, é convocada para uma reunião na Câmara do Porto com o Dr. Rui Moreira. E ele diz-lhe assim, menina Andresa, nós queremos falar consigo por causa da sua ilha. Queremos lhe pedir uma coisa. Queremos perguntar-lhe se está disponível para reabilitar aquela ilha com os fundos do PRR ao abrigo de um programa que chama-se Primeiro Direito. São 14 casas, vai ter que sacrificar algumas porque queremos construir casas melhores, com mais conforto, com mais comodidade, portanto, maiores. Portanto, vamos a fazer aqui uma proposta de demolir 6 casas, fica com 8, mas 8 bonitas, temos aqui projeto, arquitetura para aquilo, a custo zero. Portanto, primeira condição, abdicar de algumas casas. Segunda condição, manter os inquilinos que lá estão, nomeadamente a Carlinha. Terceiro, manter as rendas. Não pode, depois a ilha estar reabilitada nova, especular com rendas. O Dr. Pinto, e a minha senhoria, que é uma santa, aceitou. E de um momento para o outro, a ilha foi demolida, ela colocou-me numa casa a pagar 600 euros. Ela dá a diferença, eu dou-lhe 100 euros da minha renda, ela põe a diferença para me manter numa casa digna, até as obras andarem, e de um momento para o outro, o IRU, a Porto Vivo e a Sociedade de Reabilitação Urbana deixa de pagar o empreiteiro. E o empreiteiro vai-se embora. E eu fiquei sem nada. Fiquei sem casa. E chego à beira da minha senhoria e ela diz, olha, Carla, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Portanto, Dr. Pinto, veja o que é que eu posso fazer. O desespero, e só pá, tens que falar com o Dr. Pinto. E pá, tu olhas assim e dizes, meu Deus, como é que é possível? Como é que é possível um organismo do Estado tratar as pessoas assim? Primeira coisa, tens que ouvir a versão do inquilino e partes do princípio que ela está a falar a verdade, tudo bem, mas depois diz, pá, tenho o contacto da sua senhoria, eu quero falar com ela. E depois quando ela me contou, e disse, meu Deus, isto não é possível. Então, tecnicamente, o que é que tu podes fazer? Tu, tecnicamente, tens que fazer uma coisa que eu faço e que as pessoas não gostam, que é o chamado acionar uma tecla ao delete do computador. E depois há uma que eu tenho no meu que é o AE, que é o olho mais estrondo. Que as pessoas dizem, Oxalá, tu não podes dizer isso, nem podes fazer isso. Eu disse, opa, mas é que eu já não tenho, já fiz o caminho todo do charme teórico, conceptual, metodológico, já fiz reuniões, já fiz parcerias. E agora já não tenho paciência. Acabou isso. Esquece, eu já não vou fazer mais nada. Olha, Carlinha, nós vamos fazer 3 coisas. Nós vamos escrever uma carta ao ministro Pinto Luz, que é o ministro da Habitação. A Carlinha vai ter com ele a Viana do Castelo, que ele vai estar lá este fim de semana, a fazer propaganda dos 2 anos da governação. 2. Vamos pedir à Mariana Correia Pinto para fazer uma reportagem no Público e vamos chamá-la à SIC. Desculpe lá. Pá, há técnicos que dizem, já nunca faria isso. Por 2 razões. Primeiro, porque o meu patrão despedia-me logo. Eu estava a trabalhar no meu IPSS, o meu contrato é precário. Se eu fizesse isso, desculpa lá. Ok? Olha, menina, quem é que a mandou andar a fazer barulho para defender estes moradores? Lá fora, Xalano, vais-me desculpar, eu também tenho direito a encher o meu frigorífico. E também tenho a minha vida, tenho uma menina pequena, eu quero que estou separado. Isto nas conversas dos técnicos, depois nunca fazia. Portanto, primeiro ponto, nunca faria porque não tenho condições. Mas mesmo que eu estivesse no quadro, como tu estás, e já tivesses um nome, e uma imagem, e como tu tens, ok, o teu capital social de Pierre Bourdieu, tudo formadinho, eu nunca faria porque eu acho que não é assim que se resolvem as coisas. Armastro, não gosto disso. Não gosto disso, Solano. Epá, ideologicamente, a colega acha que a Câmara pode tratar as pessoas assim. O que era ideal? Era eu dizer assim, Carlos, não tem problema nenhum, a ilha caiu, fazemos aqui um pedido de habitação e daqui a um mês é realizada pela Câmara. Esperamos em mais 4 ou 5 semaninhas, a Segurança Social vai financiá-la em um sítio digno, não é aquelas pensões manhosas. Carla, não é preciso chamar a televisão, não é preciso mais barulho, não é preciso mais estrondo, porque nós temos aqui uma política pública que nos vai salvar. Não tem problema nenhum. Primeiro ponto, pedido de habitação. Onde é que tem os meninos no infantário? Próximo, com transportes, com rede pública, com creche, está aqui, não é um sítio estigmatizado, é tirar contigo para ok. Temos aqui uma oferta,
Pá, não vai ser amanhã, mas daqui a um mês, 2 no máximo, vão chamá-la. E até lá a segurança já vai. Não havia necessidade de uma Mastrondo. Agora, atenção, Francisco, é preciso. Sabes o que é que aconteceu? Ligou uma secretária do senhor ministro a dizer: Doutor Pinto, não é preciso televisão nenhuma, não é preciso barulho nenhum, estamos cá para resolver o problema. Isto foi encaminhado com caráter urgente para a Secretaria de Estado da Habitação, foram dadas ordens ao IRU, instruções, à Delegação Regional do Porto do IRU, para encontrar com caráter urgente 2 habitações para aquelas famílias. Faltam realojar 2 famílias, essas 2 famílias brevemente serão realojadas. Agora, qual é a questão? Claro que vale a pena lutar, mas qual é a questão? Podem ficar na freguesia de Campanhã? Não. Vão pagar 12,50 € como se paga na Domus? Não. Podem entrar com aquela treta do blá blá de acessível, de renda controlada, de custo não sei o que, o doutor Pinto, isso vai-me chutar para quanto? 300 €? Cuidado, é que eu aqui pagava 100. Mas mesmo assim, isto para dizer o quê? Alguma visibilidade que tu falavas no início, algum reconhecimento, alguma admiração, alguma grande chalana, também resulta muito. Porquê, Francisco? Porque depois na mercearia lá da esquina, ok? Tu estás no semáforo e batem-te assim ao ouvido e diz: o senhor é o senhor Pinto, eu adoro, o senhor Pinto, o senhor Chalana. Olha, maravilha, para aquilo ali da ilha parece que se resolveu. Gostei muito de ouvir falar na SIC. Opa, precisava de mais pessoas assim, sem medo, que acredita e não sei o quê. Ok. Isto, pá, deixa-me com a minha consciência de dizer, Xalá, não é por aqui o caminho. Estás bem, ou também tens de ter alguma humildade para quando alguém te diga, Xalá, não faças isso. Porque depois crias muitos anticorpos. No outro dia estávamos a discutir uma iniciativa onde eu devia ficar na mesa a moderar um debate ou não, e alguém me disse: Xalana, mas você cria muitos anticorpos. E eu disse: pá, mas anticorpos é salvar as pessoas? Se é salvar as pessoas, então quero ter anticorpos até morrer. Anticorpos. Não há problema rigorosamente nenhum, vamos lá. E isto, pá, tens que ter, claro que depois tens anticorpos, Xalana, pensar, vem sempre. Mas depois, se o resultado é salvar as pessoas, epá, estou-me a borrifar. Pá, quando, quer dizer, pá, se o utente diz mal de mim e está zangado comigo, eu vou lá, bato à porta e digo: ei, então o que aconteceu? Preocupa muito. Mas se é um diretor adjunto, se é um chefe de gabinete, se é o gajo que é poderoso e que foi. Eu dizia: pá, que bom, que maravilha, é sinal que eu estou no caminho certo. Pronto, e isso dá-te, para além da questão ideológica, de tu percebes que este é o caminho, porque se houvesse técnicos que percebessem que só há pobres, porque o modelo económico capitalista cria desigualdades. As políticas públicas não são adequadas, não tem justiça na distribuição do rendimento, não tens igualdade de oportunidades para desenvolver o teu potencial, o Estado falha. Se tu partires logo do princípio que depois o comportamento dos pobres é resultado dessa falta de oportunidades, ok? Se tu tivesses estudado, não havia problema nenhum, mas é que há colegas que ainda acham que não, que a culpa também é da pessoa, que foi ela que não quis, que é porque não trabalha, porque é preguiçoso, porque é malandro, introduzem isto, depois lidam com as pessoas, não é? Bastava só isso. Mas para além de eu ter essa formação ideológica que me permite perceber isso e de estudar, porque eu acho que o estudo, a leitura, é fundamental todos os dias, para além disso, eu tenho uma alegria enorme. Eu morro eu compro foguetes da varanda e de foguetes da minha, fico histérico quando acontece uma coisa mínima. Aprendi das pequeninas coisas. Tu vais à cadeia e diz ao doutor Pinto: sabe que a minha precária para o Natal não foi aprovada. Levei com o pau aqui dentro, acabou, não vou. Vejam lá. E eu: calma, vou falar com o diretor. Aquela coisa sempre de: eu acho que ainda é possível. Eu ainda acredito, eu vou-me esfolar. O Xalana é parvo. Vai para casa, toca uma musiquinha de Caetano Veloso, deixa-te ver, pá, vai correr no rio. Esquece isso, não é possível. Eu digo: mas acredita que vai ser possível, que eu vou conseguir. E eu, nesse dia, trouxe o Bruno Manuel Trigueiro, da Delfina Piolão, no Lagarteiro, e ele disse: fui lá dar-lhe um cabaz, e disse que: Delfina, tenho ali um cabaz de Natal para a minha querida. Um azeitinho, bacalhau. Ó, doutor Pinto, muito obrigado. Eu vou dizer uma coisa: muito obrigado. Mas sabe qual era a minha prenda? Não queria cabaz nenhum. O que eu queria era o meu Bruno passar o Natal connosco. E tu abres a porta e dizes: está ali o Bruno, vem passar o Natal. Isto dá-te uma alegria. Eu fiquei histérico com isto. Passei
Foi dos melhores natais da minha vida. Como quando tiraste o Manel da rua e reconstruíste aquela casa em Azevedo com o apoio da Motengil. Diz ao Chalão, qual foi o teu Natal mais espetacular? Foi esse Natal. Ok. Se tu tens essa formação ideológica, se tu estudas, e depois tu tens muita alegria e muito prazer no que fazes, podes ter cultura de pobreza, podes ter ingratidão, podes ter colegas a criarem problemas, podes ter os obstáculos todos que tu vences essa barreira. Agora, nesta questão de acreditar, a Sandra ainda não sabe disto, eu vou dizer, não sei depois quando é que isto vai passar, mas eu vou dizer uma coisa que ninguém sabe, que é uma coisa incrível. Deste projeto Sem Abrigo, ok, o que é que eu percebi? Pá, estava-me a ligar uma amiga minha da Lusa, Alexandra, a Couto, a dizer, Xalana, eu estive hoje em Ovar, naquele equipamento do Fernando Daniel, que é uma coisa, Xalana, daquele cantor, Sim, é sim, Fernando sim. Daniel, não é? Tu não estás a ver, aquilo é loucura. Pá, quando eu lembrei-me, eu disse, epá, então eu vou para lá a Sandra. A Sandra é uma miúda com uma história de vida tão dura, tão difícil, já sofreu tanto, tanto, mas é uma coisa que nós sabemos, ela tem uma voz que, opa, é uma coisa incrível, ninguém tem a voz da Sandra. O que é que eu disse? Epá, eu quero amanhã falar com o Fernando Daniel. Xalana, não vai ser possível. Vai ter que ser possível. Eu vou ter que encontrar forma de lhe apresentar o projeto do Cantar Abril, vou-lhe enviar o vinil pelo correio, vou falar com o Presidente da Câmara de Ovar, com o vereador Alexandre Costa, e Alexandre Rosas, e vou pôr a Sandra naquele projeto. Porque aquele projeto vai ser o Red Bull, vai-lhe dar asas. É ali, aquilo foi feito, porque ele disse, epá, o pessoal que tiver dinheiro vai ter que me pagar, e vai ter que me pagar muito bem. Mas quem não tiver, vai ter bolsas. Pode ser uma bolsa da Câmara, pode ser uma bolsa do Ministério da Cultura, pode ser uma bolsa da Junta de Freguesia, pode ser uma bolsa de uma empresa, vai continuar aqui. Eu disse, quando eu pegar na Sandra, sem querer, vou dizer, pessoal, vou pegar no projeto dos músicos, vamos todos no carro, e pessoal, hoje vamos comer um geladinho ou uma esplanada. E eu chegar ao VAR e estacionar em frente ao Nagana, olha, como é que isto surgiu, Fernanda? Deu-me na gana. E ela vir lá 2 milhões de euros à espera a dizer, meu Deus, é aqui que eu vou poder cantar, é aqui que as pessoas podem reparar em mim, ouvir-me, é aqui que o pessoal vai descobrir o meu potencial, é aqui que eu vou ser feliz. Epá, quando eu conseguir isto, Francisca, eu vou ficar louco, ninguém me vai aturar durante uma temporada. Ela vai dizer, foi ele que conseguiu isto, eu vou ter uma alegria, pá, incrível. Isso não te deixa ir abaixo, isso carrega-te a pilha, dá-te sempre essa pica e dá-te sempre esse brilho para tu seguires. Ela ainda não sabe disto, mas tu nem imaginas quantas pessoas eu já liguei. Falta-me só ligar a uma, que vai ser fundamental, que é a Catarina Furtado, que é muito amiga dele, por causa dele ter sido júri lá naquele programa. Mas descobri que ela tem uma agência que faz o trabalho dela, que lhe liga, ela não tens acesso ao número dela. Alguém vai ligar a dizer, Catarina, o Xalana do Porto quer falar contigo por causa do Fernando Luís. Ok, já tenho isso pronto, portanto, a qualquer momento, tu vais ver a Sandra Souza, com aquele buzeirão, a trabalhar naquele equipamento, a gravar, a conhecer músicos, a dizer, epá, fogo, é isto. Ok, afinal, apesar de eu ter tido uma vida duríssima, muito dura, pá, de eu ter sofrido tanta coisa, agora eu tenho potencial, tenho esta voz e alguém deu fé, alguém reconheceu e estou aqui. Isto, pá, é o mais importante da vida, é para isso que a gente está cá, não é para mais nada. É essa a nossa função, é esse o nosso dever, é isso que nos dá. Eu tenho muita... O meu amigo Padre Mar dizia-me, Xalana, quando sentires isso é porque tens uma vida muito abençoada. E eu digo isso. A minha gaveta espiritual, numa gaveta muito desarrumada, mas eu acho que sim, que tenho essa vida abençoada. O que eu queria perguntar é isto, não é? É este, e usando o termo salvar pessoas, que dá esperança e continua a dar esta alegria de viver. Porquê é que eu pergunto isto? Porque falamos também aqui de muitos problemas de saúde mental associados aqui aos profissionais da área social e o Xalana vive intensamente, não é? As pessoas, as histórias das pessoas, a relação que tem com as pessoas e o que eu lhe queria perguntar era como é que gera este impacto emocional? Excelente. Porque tenho vários truques. Não posso dizer agora, mas vou dizer 2 ou 3. Pá, o primeiro truque é teres boémia. A boémia. Dizer assim, epá, tudo bem, hoje aconteceu uma coisa muito triste lá na junta, ok, sim senhora, houve alguém
Opa, no atendimento que partiu tudo, ok, correu muito mal. Ok, não vale a pena estar a contar porquê, correu muito mal. Mas isto é na sexta-feira. Mas no sábado, se tu tiveres um passeio de moto, ok, tens uma Suzuki GS 500, tens um GMC, um grupo de motas comunistas da tua aldeia, e diz, estou Joaquim Nogueira, meu querido amigo Loureiro, prepara, vamos aquecer este motorzinho, e dia X, no dia 12 de julho, estamos todos nas Fisgas, em Cabeceira, em Mondinho de Basto, a mergulhar naquela água, a comer umas febras, um churrasco, a mandar mergulho, a beber umas canecas, e a boémia. Este é um truque muito importante que eu utilizo. Muita borga, muito prazer, com os amigos, sempre. Depois a outra é os projetos, ok? Não ficas ali agarrado só ao trabalho da junta institucional. Junta de freguesia, de Campanhã, instituição junta. Depois eu ando sempre a furar, ando sempre a fazer projetos. Como diz a minha amiga, a doutora Carla, bem, para se manter à tona, não é, doutor Pinto? Para você não ir abaixo e manter a cabecinha assim aqui à tona, não deixar a água chegar aqui, ok, mete-me no projeto. Este, por exemplo, do Cantar Abril, foi uma coisa que nos deu um oxigênio, uma alegria, uma força. Eu acho que até, sinceramente, foi mais importante para os técnicos, para os próprios utentes do Over. Eles também curtiram a brava, desbundámos muito nos concertos, na gravação do vinil, no concerto com a Garota Não, nos sítios onde a gente foi, mas nós, eu acho que ainda curtimos mais. Portanto, boémia, muitos projetos, e sobretudo depois teres algum cuidado de conheceres outras experiências onde as coisas funcionaram muito bem e que te dá algum ânimo. Okay. Por exemplo, esta coisa do Vida Justa. Pá, de eu ir à Cova da Moura e dizer, pá, como é que é então? Olha, digam lá, desde que houve aquele problema do Odair, né, do assassinato, o pessoal disse, pá, estamos à espera da Câmara, estamos à espera do Governo, a gente nunca mais lá chega. Portanto, temos que lutar, temos que nos organizar. E esse modelo, esse projeto, essa experiência é tão inspiradora e dá-te tanta força, permite que tu não vás abaixo. Sobretudo estas três coisas, ok? Essas três coisas, boémia, projetos fora da caixa e experiências fora de outros sítios que tu possas dizer, olha, olha aquela cena, que porreiro, não é? Que maravilha, deixa-me conhecer aquilo. Vens de lá com outra garra, com outra energia, não é? Com outra força, com outra força. Porque senão, olha, Francisco, muita gente vai mesmo abaixo, é verdade. Se não tens estes truques, cada um é que sabe como é que se aguenta, não é? Epá, colegas que vão para o ginásio. Sim, cada um depois vai tendo as suas estratégias, não é? Sim, cada um tem as suas... Colegas vão para o ginásio, outros vão fazer compras, cada um tem as suas maluqueiras, não é? Mas eu aguento-me um bocadinho assim, tenho-me safado. Conheço-me bem, sei muito bem o que é que me faz bem e o que é que me faz mal, e diz, ok, está na hora de... Ok, e tenho-me aguentado, O Chalana acha que quando os profissionais de alguma forma ficam insensíveis às histórias de vida das pessoas e de alguma forma até as vão normalizando pelos anos de experiência, acha que se calhar aí é a altura de se calhar dar um passo atrás e ok, eu tenho que voltar a repensar a minha intervenção e se calhar tenho que tentar, como iniciávamos aqui a conversa, pensar naqueles meus valores, pensar se calhar na minha infância, naquilo que era naquilo que eu sou e naquilo que eu pretendo? Porque isto também acontece, nós muitas vezes também, e acho que de alguma forma também trago aqui um bocadinho a experiência da minha geração, que está agora aqui a entrar na área, que é, de repente parece que nós é que estamos tão sensíveis com as histórias e que quem há tantos anos trabalha parece que de repente... Sim. Mas olha, Francisca, isso é importante perguntar, porque, há três grupos aí. Há aquele grupo de quem já está no poder... já é diretor da cadeia de custódios. E essa malta, o perfume do poder é um perfume incrível. Tens muitos privilégios, tens muitos benefícios, tens muitas regalias, não só do ponto de vista salarial, mas do ponto de vista simbólico, tu és o diretor. E então não arriscas fazer nada que possa correr mal, porque senão podes perder o lugar. Esse é o primeiro grupo, estão super lá em cima. Ok? Esse é o primeiro grupo. Mas podemos sair, Chalana, eu não vou tomar posição sobre nada, não me peças para fazer, mas eu queria fazer uma cena contigo, queria que tudo, Chalana, esquece. Os estabelecimentos prisionais é o sítio onde há mais violação de direitos humanos, é uma coisa assustadora, estamos sempre a perder o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, sempre a dar porrada em Portugal e não há ninguém que chegue ali e diz, como é que é? Portanto, esse é o diretor, esse é o primeiro grupo dos profissionais. O segundo grupo é aqueles que dizem, Chalana, estou-me a borrifar.
Opa, eu até era muito dedicada, eu até me esforçava, eu até me empenhava. Eu E tinha porquê que deixam de ser? Desculpa interromper. É o não reconhecimento? É Depois precariedade? é isto tudo conjugado, mas sobretudo aquela coisa, eu até já estou no quadro, mas em termos de progressão da carreira, eu percebi que era a família, ele era da família de fulano, subiu, ele era militante do partido, subiu, ele era amigo do chefe, subiu. E eu, como nem sou da família, nem sou militante, nem sou amigo, estou aqui. Portanto, desisti. Ó, meus amigos, meus amores, o mínimo possível, ok? Toca ao telefone, não atendes, olha, lamento, mas trouxe os documentos, não trouxe, olha, então não posso fazer nada. Opa, e cai, esse grupo cai, estás a perceber? Pronto. Depois há outro grupo mesmo que pá, não tem preparação para transformar a vida, porque eu agora, ultimamente, quando me convidam para as aulas abertas na Católica, no ISP, na Lusófona, eu fico assustado com, com os alunos. Pá, eu não podia, eu não consigo. Aquilo é assustador. Tu tens gente no ensino superior, Francisca, numa aula aberta a dizer-me que a cidadania é a ciência que estuda os problemas das cidades. E quando tu, no ensino superior de serviço social, tu tens que olhar para a professora e dizer ao colega, isto, isto é assim, e são estes os alunos. Ou seja, o aluno, o aluno é cliente, a universidade é uma empresa, tu pagas, portanto, o nível de exigência é 0,0. Ou seja, e isso o que é que significa? Depois, quando fores trabalhar, não tens um mínimo de competências, não tens um mínimo de aptidões, não tens um mínimo de sensibilidade para dizer assim, pá, seus amigos, vamos mudar a vida. Estamos aqui com este problema, a causa deste problema é este, é assim que a gente vai resolver. Porque chegaram lá e disseram, ó, professora, desculpe, qual é a cena? Ouça, eu estou aqui, o meu pai está a pagar, estamos entendidos. Elas a contarem-me. As colegas agora falam, não entres nessa. Sabes o que é que eles fazem? Anulam a matrícula e vão para outra. E depois o diretor da faculdade vem ter connosco, oh meninas, aí vocês andam aí a exigir que os meninos... Oh Fábio, leste aquele capítulo? Não, professora, não tive tempo. E tu, Vítor? Oh professora, é assim, tive jogo, depois estava cansado. Epá, peraí, desculpa lá, estamos a brincar. Mas eu pedi para ler, é para ler. E agora vamos ter que falar sobre isso. Aí, professor, não venha com essa conversa. O meu pai está a pagar, ok? A senhora tem que agradecer ter emprego, porque se a gente anular a matrícula, isto fecha, a senhora vai para o desemprego. Portanto, calou, está bem? Pouco barulho. Agora vou mandar uma mensagem à minha namorada e acabou. E está assim nestes termos. Isto para dizer o quê, Francisco? Que com esta formação, ok, estes profissionais, zero. Possível. Os pobres, vão, coitadinhos, vão estar... É uma desgraça nunca vem só. É pobres por causa das políticas públicas e pobres que vão cair no colo de um técnico assim. Depois também há outros que são sinceros. Eu tive uma estagiária incrível, não posso dizer o nome dela, é que o Sr. Pinto, calma, eu só preciso de um papel que diga que eu sou licenciada e que essa licenciatura me permita ser diretora de um lar. Porque depois não há problema rigoroso nenhum. Eu quero é gerir um lar. Ponto. E o meu pai vai-me construir um, ou dois, ou três, ou quatro que for preciso, e eu vou ganhar muito dinheiro, é isso que eu quero. Estou aqui com esse objetivo. Ok? Não é para perceber o que é um fenómeno social, o que é exclusão, estes zero. Onde é que está o papelinho a dizer que a doutora pode ser diretora? Posso ser diretora? É isso que eu quero. Acabou. Pronto. E está assim. E essa questão, e isso é muito importante, é refletirmos sobre isso, porque depois a questão é, se tu tivesses um movimento de utentes politizado, esse próprio movimento de utentes politizados, organizados, conscientes, iam dizer ao técnico, ei, doutor, desculpe lá, a senhora não leu, a senhora não estudou, porque é uma coisa que dá um trabalho. Oh, doutor, eu queria ver este pormenor então do cuidador informal. Tu tens que ler a lei, tens que saber qual é a opinião dos partidos, tens que perceber se é bom, se é mau, quem se pode candidatar, quem não se pode. Agora a colega diz-te assim, pois, eu já ouvi falar nisso. Olha, minha querida, tem que ir à loja do cidadão, está bem? Sabe onde é o cidadão, a loja? Oh, doutora, mas eu cheguei lá no outro dia às 8 da manhã, fui atendida às 4 da tarde. Pois, minha querida, é o que é. Às 4 da tarde? Sim, doutora, e já não havia senhas. Se a doutora me pudesse dar pelo menos os impressos. Fulano, temos impressos. Não temos impressos, querida. E morre ali. Oxalana.
Eu tratar do cuidador informal da senhora ou não, o presidente, o meu chefe está-se a borrifar. Eu vou-me matar com isso. Epá, mas depois não te dava gosto saber que a senhora já está a receber e que é por agora deixa-me cá ver então qual é a forma da sua avózinha. Tânia, esta senhora deve ter direito ao complemento. Eu é logo. Depois ela vai lá, leva-me uma galinha dentro de uma caixa. Tudo bem. E mete dentro de uma caixa de óleo fula e a galinha está sossegadinha. Até às 11 horas. Chega ao meio-dia, rebenta com tudo cheio de penas na junta. Mas é a Glorinha que me leva lá a galinha, porque diz ao Dr. Pinto, então eu recebi uma miséria. Eu vim aqui, você disse-me que eu tinha aquele bocadinho, agora E recebo posso receber um bocadinho agora, mais? se não vou... Ia para a Segurança Social, não. Fizemos as contas, vamos já meter os impressos, vamos preenchê-los, temos um estafeta administrativo que vai entregar isto lá na loja, que era o Sr. António, ele entregava, carimbava, querida, está aqui o dinheirinho. Ó, Dr. Pinto, já recebi. Isto é que é. Agora, primeiro tens que estudar, tens que saber o que é o complemento, tens que saber quem é que tem direito, tens que ter os empréstimos, tens que saber preencher os empréstimos, tens que ter essa capacidade. Pá, estou-me a borrifar. Isso é verdade que muitas colegas não fazem, não é? E depois também não tens esses utentes que desculpe lá, doutora, a senhora tem que ser mais competente comigo, sabe porquê? A senhora não... Eu tenho este direito, conheço os meus direitos e não é para me tratar desta forma. Está-me a mentir, está a ser incompetente. Portanto, se o doutor não gosta de ser assistente social, faz o favor, monta uma loja de flores, seja florista ou vá conduzir um táxi Uber, ok? Portanto, isto para mim não pode ser. Mas não tens. O utente chega lá, sempre na perspectiva de deixa-me pedir, deixa-me pedir. E se ela for boa pessoa, vai-me ajudar. Sempre na perspectiva do favor, não é? Na perspectiva dos direitos. Ó, doutor Pinto, se você agradecer, não tem que acontecer porque isso é um direito. A habitação é um direito, ok? Portanto, não é na perspectiva de, ai, graças a Deus, foi você que me deu uma cadeira. Ai, você é tão bom amigo, você é um chato, doutor Pinto, Deus lamenta. Tu gostas de ouvir isto, mas dizes, não, minha querida, isto é um direito. Todos deviam ter uma habitação digna e adequada, ok? Agora, as colegas estão-se a borrifar para isso. Isso, pá, só interessa-me lá bem. Pá, e já houve alturas em que eu assistia na Rua da Alegria a atendimentos que eu ficava, meu Deus, assustador mesmo, de uma humilhação, tipo, incrível. Oh, homem, olha para mim, está a olhar para o chão porquê? Quê? Não tem força no pescoço, mas tem força para beber, não tem? Assim, eu... Bem, há coisas, Francisco, que eu até te vou dizer, que se me tratassem assim, eu morria. Eu era muito pior que eles. Com a técnica. Ele foi indelicado comigo. Eu disse, olha, colega, o que tu merecias, até te vou dizer uma coisa. Era bem para pior. o que tu fizeste, vou dizer dá graças a Deus ele não estrebuchar. E também depois, nas conversas no cafezinho com os colegas, que eu gosto muito de falar, digo-lhe, olha, eu vou dizer, com a história, quando eu estava a fazer mestrado em Sociologia, tive uma fase dura da minha vida e disse, bom, meto-me nas drogas ou meto-me em Sociologia. E eu disse, não, é melhor meter-me a fazer mestrado em Sociologia. Então fui fazer mestrado em Sociologia. E os colegas perguntavam lá em Sociologia todos, e eu chularia, o que é que tu aprendes com a chularia? Eu, chularia, o que é chularia? Fui ao Google, chularia. Ou seja, o que é que tu aprendes com os pobres? Fogo, sei lá, não percebem de ópera, não têm cultura nenhuma. Eu expliquei-lhes que eu aprendo imenso com eles. Uma das coisas que eu aprendo é a questão da resiliência, sabes? Ou seja, apanham tanta porrada, tanta, e mesmo assim ainda têm aquela alegria, percebes? Não ficam amoados com a vida. E eu digo assim, vou para casa, chego ali à rotunda de Freixo, paro em frente ao rio e digo, epá, meu Deus, olha este rapaz, o que ele já apanhou e olha a força que ele ainda tem de viver. Como eu tenho que ser igual a ele. Deixa-me aproveitar. A grande capacidade da vida, quando eu disse há bocadinho da vida, é tu tiraste de cada um o que ele tem de melhor. Ir ao encontro das coisas boas da vida, curtires, tirares prazer, loucura, mas retirares, estás a ver, de cada um o que ele tem de melhor. A Dora tem isto bom, deixa-me tirar isto alto. Deixa-me ser igual à Dora nisto. Okay? Deixa-me ser igual à Francisca nisto. Okay? Porque ela tem, é tão bom isto que ela tem. Então deixa-me tentar copiá-la. Incorporar as coisas boas. E eu, dos meus povos, faço isso. Epá, claro que eu não vou copiar o fulano, estou a imaginar agora, o paninho. Não, mas vou copiar dele o dia em que eu entro lá para o visitar e digo, então paninho, como é que é o ambiente na cadeia? Doutor Pinto, calma. Um dia isto há de acabar. Um dia eu hei de sair. Portanto, uma coisa é até morrer.
um cancro no pâncreas. Não há nada a fazer. Outra coisa é dizer, os dias estão a contar, não estão? O calendário não parou, pois não? Então um dia eu edito consigo, vamos comer uma bifada. Dê cá um abraço. E eu disse, oh meu Deus, aos anos que este homem está aqui, o que ele ainda vai ter que estar. E olha, e ele ainda me contagia a mim, é ele que me dá, eu vou lá à cadeia, todas as semanas lá vou eu, e ele, ei, olha Pinto, cara é esse? Vamos lá, como é que é? E pá, estou na cadeia, não está nada, você está a falar comigo. E eu digo, opa, aprendo muito isto com os meus utentes. As pessoas perguntam-me muito, com muita frequência, onde eu vou tocar ou falar, e depois no fim, e essa coisa dos pobres, e depois também aprendo outra coisa gira, sabes qual é? É, perante as dificuldades da vida, o que é que faria um utente meu nestas circunstâncias? A teres que te safar, que é uma coisa que eu amo, eu adoro isso, para as minhas filhas, sabes? Quando à mesa a gente fala muito, acabou os telemóveis, desligar a televisão, comidinha e conversa. E falo-lhes muito nisso. Uma vez tive uma coisa ali por causa dos STCP, porque havia uma pessoa, um miúdo do lagarteiro, que nunca validava a senha. Quem não sei o quê, o Conselho de Administração, e levam cães perigosos, vamos cortar o autocarro, que era o 80, até há um cafezinho lá que chama-se Terminal 80, não, agora não sei, vamos terminar, quem é? Lá vou. Quero saber quem? Sei quem é o Paulinho. Vá lá, bate-se à porta. Paulinho, então o que é isto, meu? Não há senhas, tu estás aqui. Doutor Pinto, meu querido, isto é muito simples. Olha só esta lição. A minha mãe pôs-se a pé às 5 da manhã para ir limpar um café. Chega à casa de rastros, todos os dias, para trabalhar. O meu pai, como vê, é o que é, alcoólico. A minha mãe deixa-me €1 todos os dias na mesinha de cabeceira antes de sair. Eu tinha duas possibilidades. Ou era otário e comprava a senha, ou pegava no eurozinho e chegava ao Ramalho Ortigão, comia um coraçãozinho com fiambre. Ainda por cima come-se mal aqui em casa. Doutor Pinto, o que é que você fazia no meu lugar? Comprava a senha ou eu? Comprava a senha, era otário, legal, nhonhó. Ou dizia assim, espera aí. Chegava lá, ao Ramalho, coraçãozinho com fiambre, só chavou, começar pela vida. Como é? E eu, epá, que grande a pinta. Paulinho, olha uma coisa, tu tens razão. Eu se fosse a ti, pedia o passo ao assistente social da junta, ao doutor Pinto. Ele, Xalá, neste mês vais-me dar o passo. Mas estás a ver, quando as minhas filhas choram por uma coisinha mínima, ou quando uma estagiária minha chora porque tem um Fiat 500 e o isqueiro não dispara, e eu digo, o quê? Contra estas histórias, olha, se tu tivesses que te fazer, ok, esta lição que eu aprendo, fogo meu, que admiração eu tenho por ti, Paulinho, que pintarola, pegas nesse euro, safas-te na 100, é assim mesmo, meu querido, conta comigo, vou-te dar o passo, anda para a frente, percebes? Aprendo muito com isso, e um bocadinho de sociologia, um bocadinho de marxismo-leninismo, um bocadinho de lagarteiro, fazes um cocktail e ninguém te segura. Vocês nem deram conta e de repente... Beatriz outra vez aqui, já a conhecem do último episódio, a Beatriz, assistente social e voluntária aqui também a saber compreender, e para apimentarmos ainda mais, se é que é preciso esta conversa com Xalana, trouxemos aqui também mais uma perspectiva para a Bia também poder aqui fazer algumas questões. É verdade, sim senhora. Obrigada, é um privilégio para mim estar aqui, principalmente sendo eu assistente social. Confesso que até fico um bocado nervosa aqui em fazer certas perguntas. Mas queria começar aqui por falar muito aqui da cidade. Vemos um Porto que neste momento tornou as casas um luxo. E as pessoas que acompanhamos muitas vezes parece que são empurradas para fora do mapa. O que eu sinto muitas vezes é que trabalhamos aqui quase que na gestão de migalhas, em que temos aqui que inventar soluções quase que milagrosas. Sim. O que é que nós fazemos quando o direito à cidade nos é roubado e parece que é impossível intervir? Sim. Bem, eu acho que a questão da habitação é estruturante. Não conheço nenhum projeto de vida com qualidade, com bem-estar, com dignidade, com suporte, até mesmo emocional, se não tiveres um teto, ok? E agora já tens um fenómeno na cidade do Porto que é gente a trabalhar e que está a viver na rua. Havia um perfil de sem-abrigo. E agora esse perfil alterou completamente. Tens imigrantes, que não tinhas, tens licenciados, que não tinhas, e tens gente que trabalha e que mesmo assim tenta lavar a cara, tenta estender a roupa e lá vai trabalhar. E quando chega,
epá, vou para casa. Os colegas todos dizem, epá, vá, até amanhã, então, olha, onde vais? Onde é que és que te deixo? Vais para casa? E a pessoa entra no carro e diz, é assim, eu não posso dizer que não tenho casa, eu estou na rua, mas ok, sim, eu vou para o sítio onde durmo. Ok. Isto é uma coisa preocupante, porque é uma coisa dolorosa, é de um sofrimento enorme, mas também é muito preocupante porque resulta de uma coisa que é a falta de vontade política. Há coisas que não é possível resolver, ok? Não é possível. Mas há outras que tu sabes perfeitamente que se houvesse sensibilidade, empenho e vontade política, tu conseguias, não é? Estamos num tempo em que já estás na inteligência artificial. Tens tecnologia, tens ciência, tens saber, tens conhecimento. A cidade do Porto tem condições, tem recursos, tem meios para poder resolver esse problema. Só que não é uma prioridade. Não é uma prioridade e nunca vai ser. Eu agora estava a assistir às cerimónias dos 100 dias de Pedro Duarte, do governo, dos primeiros 100 dias do governo da cidade, e escandalizado porque, de facto, o que é que aconteceram? Três coisas, três medidas emblemáticas. A contratação de mais polícias municipais, a instalação de mais câmaras de vigilância e o despejo de imigrantes ilegais de prédios que estavam devolutos ou que estavam a viver em sobrelotação. E a opinião pública acha isso um máximo, espetacular, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista da imagem, que grande homem. Eu tenho muito essa percepção porque vou à minha aldeia, a Felgueiras, estou lá a comer um salpicão, estou lá tranquilo e as pessoas dizem, eu gosto de lá no fogo, pá, o Presidente da Câmara é um gajo com uma pinta de caralho, viste o gajo, meu, pimba, aquela moto nos clérigos, no 12º andar estavam lá para aí 30, o gajo pôs aquela moto toda cá fora, cuidado com o gajo. Pronto, e depois devagarinho, isto é o senso comum, e há muito senso comum na intervenção social, e a intervenção social precisa de ciência, não precisa de senso comum. Então tens que, com muito cuidado, tens que desconstruir isso e tens que dizer, epá, calma, olha, primeiro ponto, o maior problema da cidade não é a insegurança. Não é aquela coisa de eu estar agora aqui a gravar este podcast e neste momento já sei que o meu carro foi assaltado, já sei que está ali 4 pessoas com uma faca à minha espera. Mentira. Zero. Nem o meu carro. O meu carro está intacto, nem ninguém está à minha espera ali com uma faca. Portanto, este problema da insegurança ser o maior problema, isto é uma brincadeira. Isto é um discurso para agramar à extrema-direita. Ponto. E ao populismo. Ponto número 1. Ponto número 2. É verdade que o maior problema da cidade é mesmo a questão da pobreza e do alojamento, que tu tens que resolver de forma séria, ok? E dizer, agora, é lógico que não é isso que de facto os grandes interesses económicos querem, porque isso para eles estão-se a borrifar. Okay, o que eles querem é que de facto a Câmara possa tomar medidas, não é, para os beneficiar. Eu vejo, por exemplo, no tempo do Dr. Rui Moreira, nós tínhamos um matador municipal na Corujeira. Sempre achamos que quando aquilo ficou assim completamente degradado, que devia existir uma solução para aquilo e que podia ser um polo universitário. Se tu tivesses uma Câmara governada por um partido de esquerda, aquele equipamento que é público, que é municipal, nunca era entregue a um grupo económico privado para fazer daquilo um negócio. Ou seja, é de todos, devia estar ao serviço de todos. Não, foi entregue a um grande grupo económico chamado Motengil. Ok? Portanto, a questão de quem governa, com que programa, com que ideologia, depois reflete-se muito nas políticas que afetam ou não as pessoas. E isso é uma das coisas, a cidade, não tenho a mínima dúvida que, sendo governada pela direita, vai existir sempre na perspectiva de tomar medidas que possam favorecer os grandes grupos económicos e os grandes interesses e nunca a vida das pessoas. Agora, lá está, há bocadinho estávamos a falar de uma coisa importante que era, que se essas pessoas se organizassem e dissessem, olha, neste momento o sem-abrigo criar um movimento de protesto, de reivindicação, e na próxima Assembleia Municipal vão estar lá presentes para dizer, Sr. Presidente, o que é que você está a fazer para nos salvar? O que é que está a ser feito para nos encontrar respostas que não sejam esmolas, que não sejam caridade, que sejam medidas estruturantes? Okay? Porque é que a Crescer, em Lisboa, está a ter um trabalho incrível de alojamento, com as casas, a primeira casa, ok? E dizer, não, desculpa, não, tu aqui ainda tens técnicos que acham que isso não é tão urgente, ainda tens técnicos que dizem que há utentes que não sabiam gerir o seu próprio espaço.
que não tinham condições de gerir o seu próprio espaço, ainda que achas que estão muito bem, o que interessa é um quarto, Xalana. Quem me dera ter só um quarto para ele, já ficava. Agora nem quartos tenho, Xalana, porque agora com o alojamento local e com o turismo nem isso tens. Mas havia colegas que já, não é? Que já ficavam todas contentes. Olha, consegui um quartinho tão jeitoso, Xalana, até tem banheiro e tudo, e ele pode levar um fogãozinho, já. E isso, pá, depois ias visitar aquilo, que não tinha dignidade nenhuma. Ninguém é feliz a viver num quarto sozinho, não é? Não é assim que se constrói a vida das pessoas. Mas politicamente, o poder local, claro que há medidas que dependem do poder legislativo, do governo, do poder central e agora cada vez mais até da Europa, mas há outras que a nível local é uma pena, de facto, com as competências e com os recursos que têm, não poder salvar os nossos utentes. Também acho isso. Xalana, eu iniciei o podcast a perguntar-lhe como é que iniciou este percurso na área social. E eu agora gostava de o provocar e perguntar, e agora, que mensagem é que deixava a esse Xalana lá do início, aquele Xalana da infância, que tocava e que estava com o padre, com os digo-lhe irmãos? que ele fez muito bem entrar por aqui, fez muito bem. Aliás, posso dizer que de todos os meus colegas, que andaram a estudar comigo na escola secundária de Amarante, que fizeram a faculdade comigo, eu tenho acompanhado alguns percursos e sinto que do ponto de vista material eles têm muito mais conforto que eu. Vivem numa casa 150 vezes melhor que a minha, conduzem carros 300 vezes melhores que os meus, vão jantar a restaurantes que eu não vou, fazem férias incríveis, têm uma qualidade do ponto de vista material e do conforto 300 vezes melhor que eu, mas não são tão felizes como eu. Agora, claro que depois as minhas filhas dizem-me assim, está bem, mas podíamos ir ao Douro de Porsche e tu podias continuar a ser revolucionário. Uma coisa não implica a outra, não é, Xalana? E eu disse, tens razão, filho, podemos ir ao Douro, curtir lá um hotelzinho e podemos estacionar o Porsche, não havia problema nenhum, é verdade. E dizem-me que numa sociedade capitalista o dinheiro é muitíssimo importante para tu teres acesso a coisas espetaculares. E este exemplo que eu utilizo mais é a minha guitarra, a minha alhambra. Eu tenho uma alhambra, atenção. E as pessoas dizem, ei, Xalana, quanto é que custou a tua viola? Que som do caralho espetacular. Eu dizia, pronto, podia ter comprado uma quinta no Douro e comprei esta guitarra. É verdade que o dinheiro é muito importante. Mas eu dizia, Xalana, antigo, que ele fez muito bem seguir por este caminho porque viveu coisas incríveis, experimentou coisas incríveis, mudou a vida de tanta gente. Sabes que eu fiz uma coisa já há muito tempo, quando há bocadinho estavas a perguntar porque é que eu não que truques é que a gente tem para não desanimar, esqueci-me de dizer um. A boémia é muito importante, claro, mas há um que eu faço, que eu aponto num caderninho, que chama-se Pequenos e Grandes Galhardetes. O título do caderno, Pequenos e Grandes Galhardetes. O que é isto? É, sempre que eu mudo a vida de alguém, eu aponto ali, para não me esquecer, ok, porque às vezes estou no multibanco e doutor Pinto, eu aí, meu Deus, já não me lembro, epá, o que é que eu fiz aqui? Você lembra que você fez-me isso? Eu, pois fiz, então agora aponto, aquela pessoa que precisava de vir passar o Natal, eu consegui, estava presa, aquela pessoa que estava no barraco, eu consegui habitação, aquela pessoa que estava na prostituição e deixou de se prostituir, aquela pessoa que estava desempregada, eu consegui-lhe um emprego incrível, ok? Começo a apontar esse serviço social de casos, claro, e a intervenção devia ser da comunidade e de coisa, mas são pessoas na mesma, e eu vou lá, fico todo orgulhoso, às vezes chego lá e digo, epá, Xalana, o que é que tu andas aqui a fazer? Fogo, andas aqui a enganhar, o que é que tu andas aqui a fazer? Não, afinal, esta pessoa tem alguma dignidade, o que é isto, Xalana? Bom, mas é embora, vou dar aulas ou vou fazer outra coisa qualquer. E então não, vou ao meu caderninho, diz, Xalana, aguenta, afinal ainda tens aqui, afinal, olha o que já fizeste. E o Padre Mário perguntava-me com frequência, sempre que eu dizia que estava numa luta, ele dizia, Xalana, já te devias ter metido noutra. E eu, uau, Padre Mário, fogo, estava aqui todo vaidoso a falar desta luta. Olha, se ele fosse vivo agora, falava-lhe desta da Ilha das Antas. E ele dizia, já devias ter metido noutra, Xalana. E estava-me sempre a falar nisso. E é verdade que esse espírito de nós nunca dizer ao Xalana pequeno, ao pequenino, ao antigo, Xalana, fizeste muito bem entrar por aí, é verdade. O conforto material é muito importante, mas as vidas que eu já mudei, não é? E chegares ali a ver,
é uma coisa que me dá muita alegria, muito ânimo, muito encorajamento para seguir e, pá, quem me dera que as minhas filhas, por exemplo, pudessem ser tão felizes no trabalho como eu sou, não é? De dizer, epá, olha o património que tu tens, eu não tenho património, mas tenho património simbólico, que é muito importante, não é? Dizer, pá, olha o que eu já fiz por tanta gente. As vidas que eu já mudei há 20 e tal anos a trabalhar na junta de freguesia. Isso para mim orgulha-me muito. Portanto, diz aí a Xalana que ele fez muito bem. Claro que às vezes com mais estratégia, porque eu às vezes não tenho a estratégia mais adequada, tinha que afinar ali um bocadinho a estratégia, também tinha que ler mais, estudar mais, ok, não ser tão preguiçoso, mas dizia-lhe que ele fez muito bem ser assim, seguir assim. Que ele se fez bem, não é? Em não se render, em continuar inconformado, indignado. Exatamente. Sim, para deixares uma marca é bom quando tu deixares essa marca, porque é sinal que tiveste impacto na vida dos outros, ok? Seja para o bem ou para o mal. Ei, fogo, esse gajo é um revolucionário do caralho, ok? Mas caralho, sabes quem ele é, ok? Ouves falar dele, ei, então não sei quem é o Xalana. Fogo, meu Deus, claro que sei, caralho. Fogo, mas que é no bom sentido ou no mau sentido? É pá, ser um reacionário, ser um fascista, ser um coisa que diz, esse gajo, eu fico todo, não é? Ou o outro, claro, conheço o Dr. Pinto, claro que sim, pá, então não me lembro tão bem, pá. Eu lembro-me na altura eu ia detido e era preciso pagar uma multa e ele disse, não, calma Jorge, não vais nada detido. E ser detido é das experiências mais traumatizantes e eu não fui. Ele foi lá, resolveu, cumpriu, pagou por mim e depois, a junta ajudou-me, isso nunca vou esquecer. E quando a gente disse, isso eu nunca vou esquecer, doutor Pinto, é sinal que tu fizeste bem, não é? E dentro da precariedade e das políticas que tens. Imagina que tu tinhas meios, imagina que tu tinhas recursos, imagina que tu tinhas políticas, então aí é que dava gozo, percebes? Não é? Quando tu dás o passe para a pessoa ir visitar o filho à cadeia, não é? E disse ao doutor Pinto, agora sim, eu não falho uma visita porque tenho um passo, você deu-me um passo. A alegria que tu tens. E quando diz, não, eu tinha esta boca toda arrebentada e agora tenho aqui esta prótese e arranjei emprego, estou a trabalhar em tal sítio. E vai lá, não é? Coisas pequeninas, não é? Que tu fazes imagina se tu pudesses dizer, não, está aqui a habitação, está aqui uma boa rede de transportes públicos, está aqui uma creche para o seu bebê, ok? Às vezes as pessoas perguntam, a questão do poder não tinha complexo nenhum. Se for um instrumento para ajudar as pessoas a serem mais felizes, quem me dera. Gostava de ser Presidente da Câmara, então não gostava. Claro, Ministro, claro que sim. Para defender a política, não é? Isso é que, se me dá gozo um biscate desse, uma coisa mínima, meu Deus, não é? Olha, foi este senhor, o Zé Soeiro, deixou essa marca como deputado na Assembleia da República, o Estatuto do Cuidador. Foi ele, ok, que fez ali um projeto de lei e que disse, não, estas pessoas, um dia, hão de ter este reconhecimento público, hão de ter uma retribuição por, de facto, terem este apego e este cuidado com as pessoas que cuidam. Devemos isso a ele. Portanto, de certeza absoluta, não foi um caso isolado, mas quando diz, olha, esta lei, quantos milhares de pessoas hoje estão a beneficiar desta lei, não é? Cuidar de quem cuida. Não é? Que tive o cuidado tive a honra de apresentar esse livro, andei com ele aí por vários sítios. Ele deixou essa marca, não é? Quem me dera eu poder deixar essa marca. Um amigo estava a me perguntar, Xalana, se te saísse o Euromilhões, ou se fosses Presidente da Câmara, o que é que fazias? Olha, há 3 coisas que eu fazia. Uma era a verdadeira Casa da Música em Campanhã. Pegava no stop, tirava o stop e fazia numa fábrica abandonada uma coisa assim, um stop de luxo, está a ver? Que é um sítio onde eu já tive uma banda, há bocadinho que eu te falei, com os toques dependentes, meus utentes, e que eu fazia daquilo assim um palácio da música, a verdadeira Casa da Música, porque a Casa da Música da Boa Vista é uma casa de espetáculos. A verdadeira Casa da Música, o stop. Criava logo uma coisa dessa. A segunda era criar apartamentos de apoio a familiares de pessoas que estão doentes no hospital. Tu és de Macedo Cavaleiros e estás lá a visitar o teu tio e dizer, tio, agora não tenho onde dormir, vou só dormir aqui uma noite porque, ok, eu criava logo uma rede de alojamento para as pessoas visitarem, porque descobri isso
quando estou no projeto dos palhacinhos, no contexto hospitalar, no palhaço, que eu vou de nariz vermelho tocar aos meninos, e sentia que muitas das vezes as mães e os pais diziam, olha, nós queríamos estar mais perto deste menino, mas, como somos de longe, eu disse, lá num dia, se tu tivesses poder político na cidade ou dinheiro, criavas uma rede de alojamento. E a terceira era mesmo alojamento para os estudantes universitários, porque sei que a mobilidade social ascendente é sempre através da educação. Ou seja, a forma de combater as desigualdades é criar oportunidades para os filhos dos operários, do povo, das pessoas mais pobres, terem a oportunidade de ter o título académico. E aí sim, aí tu consegues. O lugar que tu ocupas na estrutura social tem muito a ver com o acesso aos recursos que tu tens, não é? O lugar que ocupa na estrutura social o cirurgião é diferente do lugar que ocupa o senhor que anda a conduzir o caminhão do lixo. E a escolaridade, portanto, eu fazia estas três coisas. Alojamento para os familiares dos meninos doentes, que é uma dor, são dos meus maiores heróis, é tu teres um miúdo com 4, 5 anos com cancro e estar ali, Deus me livre de acontecer isto aos meus filhos. Eu, quando ia lá, punha-me em cada perna no colo e dizia, meu Deus, que vida abençoada eu tenho, elas serem saudáveis. Portanto, criava uma rede de apoio para essas famílias ficarem cá, criava a verdadeira Casa da Música em Campanhã, numa fábrica, daquelas super abandonadas, e fazia o alojamento para os estudantes universitários. E aí podia apagar já o Oxalá na hora, deixou esta marca. Aí sim, era política pública a sério, percebes? Agora, o que tu tens, enquanto não surgem estas oportunidades, tu mudares a estrutura e a comunidade, vais ter que fazendo alguma coisa individualmente, não é? E um a um, ok, vamos seguindo. Eu, antes de avançarmos para a próxima pergunta, queria apenas fazer um pequeno comentário, porque toda a conversa em si foi importante, sem dúvida alguma, mas há aqui algo que me tocou bastante, que é quando nós fazemos o nosso trabalho com amor. Quando Xamana aqui refere que se olhasse para trás, dizia que estava tudo certo, é realmente porque todo o seu percurso, todo o trabalho foi feito realmente aqui com paixão, com amor, sim, com empatia pelo outro. Sim. E eu falo por mim, que estou agora a começar, e das coisas que me lembro, que me disseram com isso, eu quero tirar serviço social, foi, mas porquê que não escolhes uma área que pague melhor? Pois. E aquilo para mim era algo absurdo. Portanto, sim, realmente toca-me ouvir isto de alguém que já está aqui. Não, mas olha, Beatriz, um dia vais acontecer, estás num jantar onde estão todos e a senhora que te convida para lá, da família, ou da sogra, ou a cunhada, ou a tia, ou a vizinha, ou a mãe de uma amiga, vai dizer, então olha, eu tenho três, um é engenheiro químico, o meu Luís é médico e este aqui é economista porque vai tomar conta dos negócios do pai, engenheiro porque sempre gostou de engenharias e aqui este é médica. Quando tu dizes, eu sou de Sociologia, de Sociologia, percebes? E as pessoas ficam tipo, ou sou de Serviço Social, tipo, meu Deus, filha, pronto. É mas depois, se tu estás na mesa e és de Serviço Social e és muito mais feliz, és muito mais simpático, és muito mais boa pessoa, então, olha, afinal... Ok, o que é que adianta ser médico se é um trombudo, se é um incompetente, se está de mal com a vida, se a mulher não gosta dele, se os filhos nunca querem fazer borgas com eles, ok? Olha, o Xalana é assistente social, mas é palhaço, o pessoal adora, ok? E tu começas a perceber, logicamente que a questão do prestígio, tu tens assistentes sociais que põem doutor na caixa do correio, que é incrível, não é? E nos cheques punham doutores de antes quando havia cheques, que essa coisa tinha um complexo de inferioridade tão grande, okay, ali o título, que punha ali a questão do título, e não é assim que tu te afirmas. Eu vou-te dizer, no Lagarteiro, quando eu ia ao posto de atendimento, eles olhavam assim, bem, com botas de pneu, vestido desta forma, quem é este senhor, com esta imagem, para eu confiar a minha vida nele, para eu me abrir com ele. Percebes? Mas depois percebiam, é verdade que eu já tive um técnico que tinha gravata, andava de fato, cheirava muito bem, tinha um grande carro e nunca me fez, zero. E este é que traz o meu Bruno de precária. Portanto, tu podes aparecer de pijama em casa da Delfina Piolóloga, de chinelos, claro, que ela vai ter sempre uma admiração a respeito do... Ela está-se a borrifar para o fato, para a gravata, para o perfume, para o carro que tu tens, para o salário, o sítio, olha onde o Dr. Pinto foi passar, está-se a... O que ela diz, não, este anda de botas de pneu, mas foi este que trouxe o meu Bruno. E foi este que resolveu. E é isso, é essa afirmação. Tu dizes,
Epá, grande pinta, Xalana. Porque há um balhote lá que me procura, que eu adoro. Quer dizer, doutor Pinto, porque assim, pode haver uma pessoa melhor nesta área do que você. O problema é que eu não conheço. E eu parto-me a rir, diga lá, você vai jogar. Quem é que você conhece nesta área? Doutor Pinto, é assim, pode haver. Não estou a dizer que não. O problema é que eu não conheço. E tu estás bem contigo. Agora também, ser assistente social, e depois, não sei se era bem isto que eu queria. Também tu tens que, porque se tu estiveres bem contigo próprio, não, desculpa, já me encontrei. Encontrei-me, é isto, caralho, fogo, é isto, loucura, que pinta do caralho, é isto que eu adoro, fogo, que pintarola, consegui isto, caralho, fogo, não acredito, Xalana. Pá, não é possível. O Kim andava aí na Praça da Cojeira a beber e o cara todo bem. Pá, Kim, tumba, álcool. Ei, a sério, estás, ok? Isto depois dá-te um prestígio, dá-te uma... Olha, Bento, você conseguiu. Okay? Não precisas de desanimar, não precisas de títulos que a sociedade te dê outro. Não, desculpa lá, tu estás bem contigo, estás bem com os utentes. Ok, segue sempre com essa força. Não precisas mais nada. Não precisas mais nada. Ok? É muito mais importante. Tá? Agora, para terminarmos, eu tenho só um pequeno desafio. Doutor Pinto. Pequeno desafio. Mas só se chamares Doutor Pinto também. Só podes fazer o não. desafio de chamar Doutor Pinto. Eu tenho um problema com os títulos, É mal, portanto vou Beatriz. ficar só pelo Xalana. Sim. Que é, nós, no último episódio, lançámos também um desafio ao Rui Salvador, que esteve aqui a falar sobre redução De quem de eu risco. gosto muito. É, Quem eu tenho grande admiração. É fantástico. Olha, tiro o chapéu ao Rui. É lagartixa, é do lagarteiro, é meu, não é? E é um miúdo com uma pintarola. Estás a ver, olha, o Rui diz-te um dia que a maior alegria que ele tem, ele é feliz quando faz, estás a ver, é a filosofia dele. Ele é muito coerente com isso. Quando ele consegue chegar bem de alguém que teve mal, diz, anda cá, eu já estive aí, isto correu mal, não sejas parvo, a vida é uma coisa fixe, estás a ser tolinho, vais-te arrepender, anda cá, ouve-me. Eu tenho legitimidade para falar contigo. Tenho ou não tenho? Sabes porquê? Porque já estive aí. Já passei. Não venhas com esse filme. Olha para mim. E eu vou dar um conselho. Se tu quiseres, ouve o que eu te vou dizer. Não te vais arrepender. Queres experimentar, deixar de ter filmes e depois vais ver. Ei, Rui, tinhas razão. Não quero mais nada. Não te preocupes o Rui, ele está super... Quando ele consegue, ele fica numa alegria igual. Tem essa característica igualzinha a mim. Pá, coisa incrível mesmo. E quando veio, não consegui aquilo, eu queria muito convencer aquele gajo, falar com ele, esclarecê-lo, mas eu ainda vou... E lá vai ele outra vez, ok? Sempre com essa energia. Portanto, gosto muito dele. E da família toda dele, conheces tudo. Para falar que também gosto muito dele. Sim. Mas ele veio cá falar da redução de riscos, Sim. diminuição de danos e do papel dos pares. E ele deixou uma pergunta. Sem saber quem era. Sem saber quem é que vinha. E a pergunta que ele deixou foi: será que conseguimos ajudar alguém sem usar palavras? Ver alguém? Conseguir ajudar. Se nós conseguimos ajudar alguém... Ajudar alguém sem palavras? Sem usar palavras. Fogo, isto é uma pergunta incrível. Sim, o Exupéry, o príncipezinho, disse que o mais importante de ver era o invisível, não é? Que isso é que era o mais importante. E é verdade, pode ser, é verdade. Tu tens colegas que vão ao lagarteiro e que dizem assim, olha, estás a ver, Xalana, a casa está completamente... Esta senhora foi realojada há 15 dias e já tem a casa toda porca, toda arrebentada, não cuida dela. Ok? Isto é o que as pessoas veem. Ok? Chegam lá e constatam. A casa de banho estava toda entupida, a louça da banca por lavar há 15 dias, cocó no chão do gato, Xalana, e do cão, um cheiro insuportável, rebentou a casa, e está aqui há 15 dias, Xalana. Demos-lhe uma casa nova, em folha. E chegámos lá e olha o que encontramos. Isto é o que se vê, o superficial. O invisível, do Exupéry, do príncipezinho, diz assim, pois é, querida, mas tens que perceber porque é que ela não cuida da casa. E depois o invisível qual é? É tu perceberes que a senhora diz assim, doutor Pinto, eu morava em tal sítio e por causa da via de cintura interna eu fui realojada. Mas nesse sítio eu tinha sociabilidade, eu tinha laços, eu tinha raízes, eu era feliz. Eu atrasava-me, alguém ia buscar uma menina à escola por mim. Começava a chover, apanhava uma roupa. Faltava-me o salve até à porta da vizinha. Eu precisava de dinheiro e emprestava-me. O meu marido era gente de uma coletividade. E isto tudo que eu tinha construído era a minha vida, era a minha sociabilidade, era a minha raiz, era o meu ninho,
de socialização, de interação, de relacionamento, de interajuda. E a via de cintura interna passou, estilhaçou isto tudo. E as meninas da Câmara disseram-me, você vai para o lagarteiro. Oh doutora, não me faça isso, eu não conheço lá ninguém. O meu menino vai estranhar na escola, o meu marido não vai perder a coletividade. Ok, isto é o invisível. Estás a ver? Ninguém percebeu isto. Portanto, a colega fez logo um juízo de valor. Estás a ver, a porca, é ingrata, não merece nada, demos-lhe uma casa, olha como ela aqui pôs. Ok? Portanto, a questão do simbólico e do invisível é muito importante. E a questão das palavras, às vezes, é verdade. O Rui Salvador também é verdade. Às vezes não é preciso. Às vezes não é preciso. Agora, é preciso tu estudares muito e perceberes alguns sinais. E esses sinais, às vezes, são fundamentais. Estás a ver? Aquele sinal de, no tempo da Troika, o Pedro Mota Soares, Ministro da Segurança Social, achar que tínhamos um problema gravíssimo de corte de pensões, as pessoas estavam a passar fome, não tinham... o que é que a gente vai resolver? Vamos abrir cantinas sociais. Então a escola do Lagarteiro abriu para a cantina social. E um domingo, há um miúdo que vai almoçar, e outro amigo dele, do Bloco 3, assobia. Ei, ó Pedro, onde vais, meu? Vou comer à cantina. Comer ao domingo? Estás maluco? Ao domingo a cantina está fechada. Epá, mas eu e a minha família vamos lá comer porque a cantina está aberta. Ao domingo para as pessoas que têm problemas em casa, dificuldades. Eles, o quê? Tu não tens de comer em casa? Desculpa lá, tu não vais ali, tu comes aqui. Oh mãe, o Pedro pode comer aqui? Podes, filho. No dia seguinte o puto chegou a casa e disse, mãe, eu não vou mais à cantina, porque eu tenho vergonha. Todos os meus amigos da varanda olharam, olha, aqui ele não tem que comer em casa, tem que ir comer à cantina da escola. Ao domingo, se é o dia de normal, tudo bem. Mas um domingo, para pobre, então és pobre, tu estás na miséria. Então estás, o miúdo ficou tão magoado, ok? Que nunca mais foi. O Pedro disse, comes aqui, em minha casa. E isto, às vezes as pessoas dizem, é preciso palavras para isto, é preciso dizer, não, basta uma decisão desta, você vai comer, nem precisas dizer nada, mas só tomas esta decisão de abrir uma, percebes, já magoa. Portanto, para ajudar ou não, a questão das palavras às vezes, não é? O simbólico é fundamental. Acho que o Rui Salvador tem toda a razão. Também estou de acordo. Xalana, nós queríamos dizer que já pode respirar de alívio, porque já terminámos. Obrigado, Deus, por existir. Eu sei que tu és meu amigo, porque se não me fores de mim, também não és de ninguém. Mas queríamos realmente agradecer, e eu queria, só disse queria, mas dizer que foi uma lufada de ar fresco, esta conversa, para nós que estamos a começar, é realmente muito bom. Podia haver mais conversas destas de sofá. Acho que conseguimos perceber realmente o ponto de partida de tudo, este afeto, esta indignação, o mobilizar-nos, o poder popular. Sim. E é essa mensagem também que eu queria deixar a quem nos está a ouvir e refletir também que lugar é que eu tenho ocupado na sociedade, quem é que eu sou, que papel é que eu quero ter. Boa, por isso, obrigada. E eu queria agradecer, ponto número 1, queria reforçar a admiração que tenho pelo vosso trabalho e também queria muito que nestas 7 horas de entrevista, estou aqui desde o meio-dia, sem comer nada, quase a desmaiar, não vos tenha desiludido, que é a coisa que eu me preocupo, desiludido ou defraudado, ou chegar ao fim e dizer, que desilusão, Xalana, eu não queria, porque se eu, nestas 12 horas de entrevista, não me estiver desiludido nem defraudado, já fico feliz, já valeu a pena, está bem? E continuem a ter esta isto chama-se fora da caixa, porque os outros não fazem isto. Isto vale sempre a pena, Dora, e Beatriz e Francisca. Vale sempre a pena. Está bem? Não, eu achei que se tinha enganado, mas depois percebi. Não. Nunca. Isto vale sempre a pena. Fazer coisas diferentes. Um dia, olha aquele podcast que quer saber compreender. Está a fazer. Olha que fixe. Pronto. Depois o critério da seleção das pessoas que vêm cá é outra coisa. Mas, a mim nunca me deviam ter convidado. Mas pronto. Mas fizeram muito. É esse o caminho. Está bem? Obrigado eu. Obrigada, Xalana. Beijo. Até ao próximo episódio.